Paz do Senhor, meus irmãos. O texto está descrito em Mateus, capítulo 5, do verso 3 ao 12. E nós vamos dar início à nossa aula. Abram Isaías, nós vamos ver o texto em Isaías, capítulo 9, verso 1. Vai dizer: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Então a palavra de Isaías, ela vai descrever que este povo recebeu uma grande luz, né? E olha o que o texto vai dizer: Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Então você vê uma aflição do povo, para aqueles que estavam longe das promessas, separados, né, da comunidade de Israel. Mas ali naquela região, por conta do pecado daquele povo, Deus humilhou aquela terra. Mas agora no futuro, ele honrará, né, a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão, né? E o povo que caminhava em trevas, o povo que não conhecia a luz, viu uma grande luz. Quem é essa luz? Essa luz é Cristo, né? E ele vem neste discurso das bem-aventuranças, das beatitudes, neste local, no caminho do mar, junto ao Jordão. Então este povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Eles estavam aflitos de coração. Mateus capítulo 5, verso 3, vai dizer assim: o Senhor vai iniciar o seu discurso, e ele vai dizer: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, humildes de espírito, ou humildes. Algumas traduções vai mudar, né, somente as palavras, mas é dentro do mesmo contexto. Até Lucas capítulo 6, verso 20, vai dizer que bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos pensar que essa pobreza, ela não é pobreza financeira, aquilo que nós entendemos superficialmente. Vamos compreender realmente o que está dizendo. Será que é somente de ordem financeira que o Senhor está falando? De ordem financeira que essa palavra está descrevendo? Eles são pobres, humildes de espírito? Mas nós vamos ver na palavra quem são eles. Em Isaías capítulo 57, no verso 14 e o verso 15, vamos fazer a leitura juntos. Quem são os pobres de espírito? E dir-se-á: aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Olha o que o Senhor está dizendo. Lá em Isaías 57, a partir do verso 14, o Senhor está falando: aplanai o caminho, a estrada, preparai o caminho, né? Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então ele está chamando os gentios, aqueles povos que habitavam no mar da Galiléia, os gentios de meu povo, né? Ele não está somente referindo a judeus, mas ele está agora se referindo aos gentios e chamando eles de meu povo. E olha o verso 15: Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito. E olha o efeito, né, de habitar. Quando eu leio, vejo essa palavra, que ele habita com contrito e abatido de espírito, logo me lembro de João capítulo 1, no verso 14, do Evangelho de João, quando a palavra diz que ele habitou entre nós. A palavra é esquinose, né? Ele se tabernaculou entre nós, ou se tabernaculou em nós, ele fez morada em nós, né? Então ele veio habitar
né? Aquele que habita no santo lugar, ele veio habitar no coração contrito, abatido de espírito. E olha, o texto vai finalizar assim: para vivificar o espírito dos abatidos, para dar vida aos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, coração triste, preso, né, às coisas deste mundo. Ele veio dar vida. E nós vamos continuar lendo. Olha que coisa linda, maravilhosa. Isaías capítulo 61, verso 1. Cristo é enviado aos contritos de coração. Olha que a palavra de Isaías vai dizer: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre quem? Sobre Cristo, né? Isaías escreveu o texto, inspirado pelo Espírito Santo, mas o texto está se referindo a Cristo. Ele é o enviado do Senhor. Ele é aquele que o Espírito de Deus está sobre ele. E para o quê? Porque o Senhor me ungiu, né? O Senhor o escolheu, ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, para trazer a eles uma nova esperança, uma novidade de vida. Agora nós vamos ver outro contexto. Nós vamos ver o contexto de um povo que, ao invés de ter o coração quebrantado, humilde de espírito, eles tinham um coração duro, né? Agora no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 7, olha que a palavra do Senhor vai dizer: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E olha que o Senhor vai dizer a Moisés: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que a este povo, eis que é um povo de dura cerviz, é um povo teimoso, coração duro. A própria lei, ela foi escrita em tábuas de pedra para representar o coração duro do povo. Mas a vontade de Deus era que a lei de Deus fosse escrita no coração do homem, assim como vai ser feito na nova aliança, como é feita na nova aliança, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. O Espírito de Deus, ele vai escrevendo a lei de Deus no nosso coração, não mais em tábuas de pedra, mas no coração do homem, e ele vai praticando a lei, guiado pelo Espírito. Mas para isso precisa ter um coração contrito, para isso precisa ter um espírito abatido, humilde, que você precisa de Deus na sua vida. Você não está sendo guiado somente por aquilo que este mundo anuncia, o que você aprendeu com teimosia, mas você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus para viver novidade de vida. E a promessa de viver novidade de vida é aos pequeninos, porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Marcos capítulo 10, verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e lhe disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, né? E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus juntou aquele povo, aquela multidão de gentios, judeus também. Agora, mas para subir naquele local, tinham que ser judeus com o coração quebrado, tinham que ser judeus com o coração contrito, humilhados. E ali naquele local o Senhor Jesus pôde juntar tantos judeus que estavam sendo desprezados pelos fariseus, pelos sacerdotes da época. Agora se juntam ali também gentios que vêm da Galileia, porque o Senhor fala:
deixai vir em mim os pequeninos. Olha, quando a gente olha quem é pobre de espírito, humilde de espírito, que tem o coração contrito, ele também não é um pequenino. Então o Senhor diz que é necessário nascer de novo. Para ser esses pequeninos, é necessário nascer de novo. Para ter direito, ao reino dos céus. E onde está esse nascer de novo? João capítulo 3, verso 3. A conversa de Jesus com Nicodemos, um mestre da lei, um homem conhecido, conhecia a Torá, conhecia os mandamentos, os costumes judaicos, praticava a lei, praticante da lei, mas ele precisava nascer de novo. Ele precisava nascer do Espírito. Ele precisava reinventar a sua doutrina, reinventar a sua adoração, reinventar o seu estilo de vida para com o Senhor. Ele precisava se tornar um pequenino. Porque não é assim uma criança. Ela aprende dos seus pais. Por mais que quando gera desobediência, os pais ainda conseguem corrigir. Mas tudo que uma criança vê no seu lar, ela vai aprendendo. E a sua infância vai ser a ignição, vai ser o preparo, para que ela seja um adulto criado por aquilo que ela aprendeu no seu lar, na sua casa, com os exemplos que ela teve. Então, olha o que Mateus capítulo 9, verso 16 vai dizer: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque tirado o remendo, rompe a veste e faz-se pior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompam-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos juntamente se conservam. Amados, se queremos ser bem-aventurados e humildes de coração, precisamos nascer de novo. Para poder seguir com Cristo, você que veio do mundo, você que não conhecia a palavra de Deus e agora está conhecendo, você precisa ser revestido novo, andar em novidade de vida, deixar as coisas velhas para trás, porque Cristo ele renova todas as coisas, e aceitar o Senhor de todo o seu coração. Isso é ser um contrito de coração, porque a vida te trouxe dores, ela endureceu o seu coração, ela endureceu o seu amor, a sua confiança, essas durezas de coração. E como ele quebra? Através do seu Espírito. Você quer ser herdeiro do reino de Deus? Você precisa nascer de novo. Essa é a mensagem da bem-aventurança. Que essa mensagem fique no seu coração. Essa foi somente a primeira aula, mas que você seja tocado no seu interior, você seja tocado para viver novidade de vida, viver o novo de Deus. Permita que o Senhor, se você for um velho odre, o Senhor te quebre, te faça de novo um novo vaso, para que Ele possa te preencher do novo, do vinho novo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe com pessoas que precisam dessa palavra, e que a presença do Espírito te renove a cada dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor.